Olá, boa noite a todos. Muito obrigado pelo carinho. Estamos aqui mais uma vez para a nossa conversa diária e hoje o nosso tema é um tema que foi me pedido já há algumas semanas, um tema que eu abordei há 2 meses, 3 meses atrás eu abordei esse tema e muita gente me pediu, teve alguns estudantes de psicologia, um pessoal que faz palestras, um pessoal que trabalha com RH, alguns outros amigos que fazem palestras também me pediram se eu podia abordar novamente esse tema. E como eu falei ontem, eu vou contar um pouquinho hoje sobre Emily Coué. Então nosso tema de hoje é o poder do subconsciente. O poder do subconsciente. Então, muito obrigado pelo carinho. Deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Antônio Carlos de Lima. Eu sou jornalista, sou radialista e sou ficólogo. Não é psicólogo, é ficólogo. Ficólogo é especialista em algas marinhas. Tá? Algas marinhas. Minha área de atuação profissional mais forte, embora eu seja jornalista, mas sou focado à reeducação alimentar, à saúde, qualidade de vida, essa é a minha área de atuação. E como eu faço palestras há 5 séculos, nem tanto, né? Não sou tão velho assim, há 5 décadas, né? 50 anos mais ou menos eu já faço palestras. A minha filha me pediu se eu podia falar algumas coisas para alguns amigos de 15, 20 minutos. Eu falei, meia hora é o ideal, eu vou abordar meia hora. Então, desde que começamos esse nosso isolamento físico, eu tenho conversado sobre algum tema. Então, muito obrigado pelo carinho. Sempre eu quero explicar que eu não quero falar no intuito de ser um professor, eu estou falando aqui de cima, não. Eu apenas quero provocar vocês com algumas ideias para que a gente reflita um pouco melhor sobre isso e que consiga usar de alguma maneira. Se 1, 2, 3, 4 pessoas começarem a usar, isso já me deixará extremamente feliz e compensou toda a pesquisa, todo o esforço para a gente estarmos aqui conversando. Evidentemente, até chegarmos nisso aí, eu apanhei muito, porque eu não sou especialista em montagem da técnica da informação, eu sou especialista em comunicação, tenho dado cursos de oratória, preparado padres, pastores, pessoal que fala em público, de associações, de classes e públicos em geral, né? Mas não tinha essa expertise com os equipamentos. Montamos aqui alguma coisa que está ficando até razoável para passar esses vídeos. Tá? Esse é o propósito. Nosso propósito é esse. É provocar, mas no sentido positivo da vida. Então vamos falar um pouquinho desse criador do método de psicoterapia que é baseado na autossugestão. Ele foi criado por Emily Coué. Emily Coué. É C-O-U-E. Com acento no E para ficar E. Coué. Ele nasceu em 1857, uma cidade da França chamada Nancy. E faleceu em 1926. 1926, Emily Coué faleceu, na França também. Ele foi considerado psicólogo, farmacêutico, ele era um alquimista, estudava. E o Emily Coué tratava com ervas, com energização através de plantas, sempre com princípios naturais, porque era usado em 1800 e pouco, era usado esse princípio para tratar. Não se tinha química, não existia a química industrial. Era a química natural que ele fazia no seu pequeno laboratório da sua casa. E ele começou a ganhar fama e projeção. E foi muito procurado por muitas pessoas durante muito tempo. O Emily Coué foi procurado. E uma noite, era uma noite... Eles falam altas horas da noite, mas devia ser umas 8h30, 9 horas, porque não tinha luz elétrica naqueles locais onde eles moravam. Passou uma carruagem de uma pessoa muito importante, né, parou e começou a conversar com o Emily Coué. É que tem alguma pessoa tentando falar comigo aqui, eu estou tentando bloquear aqui.
Muito bem. Então, agora sim, agora não vai fazer barulho para nós aqui. E essa pessoa passou, mas, opa, só porque eu falei entrou aqui som, tá vendo, gente? Só um minutinho aí que eu tô... Colocaram meu próprio vídeo aqui. Eu deixo preparado para depois responder, mas mandaram de volta o meu próprio vídeo. E essa pessoa parou com a carruagem e desceu uma pessoa, um servo desse nobre, bateu lá na porta. O funcionário do Emily Cloé, a pessoa que cuidava, foi lá: olha, o conde e tal, eu gostaria de falar com o Emily Cloé, que ele está precisando, ele está com problema no estômago. Ele está deitado, vocês podem entrar, fiquem aqui, amanhã de manhã ele atende. Não, é que a gente tem que ir embora, porque está chovendo e depois o rio transborda, nós não conseguimos passar pela ponte. Naquela época era assim, né? Aí teria que ficar mais alguns dias e esperar o rio baixar. Então eles teriam que sair naqueles horários até 1h, meia-noite mais ou menos. E aí foi chamar o Emily, como é que desceu? O pessoal já estava na antessala dele, recebeu o pessoal, conversou. Não tinha luz elétrica, era tudo lampião, luz artificial, né? Luz de baleia, era óleo de baleia, eles usavam naquela época. E o Emily ficou: puxa, por que você não dorme aí? Tá, amanhã? Não, é o que eu tenho, explicou. Ele falou: então tá bom, desceu para o laboratório, foi pegar alguma coisa, porque esse senhor tinha um problema no estômago. Ele tinha tipo uma úlcera, alguma coisa que prejudicava, era um senhor muito magro, estava até meio curvo, tinha um semblante de dor. E o Emily ficou muito chateado com isso e falou: cara, eu não desceu no laboratório, eu não tinha a planta para fazer alguma coisa para o estômago, e pelo tarde da noite não ia conseguir achar na noite, na escuridão. E pensou: caramba, se eu não dar nada para ele, porque quando ele veio aqui, ele veio porque um outro nobre falou: vai lá que o Emily Cloé vai te curar, com certeza. E aí ele falou isso para o Emily Cloé, que ele veio aqui porque foi indicado e a pessoa falou que ele iria curá-lo com toda certeza. Aí o Emily Cloé preparou uma água com açúcar que já era usada com beterraba, então ela ficava meio vermelha, o açúcar da época. Preparou, colocou alguma coisinha que mal ele não ia fazer, mas também não ia resolver o transtorno estomacal desse senhor. Entregou para ele e falou: olha, o senhor toma isso aqui que o senhor vai se curar com toda certeza absoluta, que o senhor vai se curar. E ele pagou e foi embora. Passou 10 anos. Emily Cloé estava em uma festa em Orly, na França, uma cidade grande. E festas naquela época, no 1980 e pouco, 87, quase 1890, não era assim: olha, vai cantar parabéns, a festa começa às 8 horas, todo mundo, 9 horas, e vai chegando o pessoal 1 hora, 2 horas antes, aí canta parabéns, 2 horas depois, 3 horas, todo mundo vai embora. Não. Naquela época a festa, as pessoas se dirigiam à casa de quem iria fazer a festa, e um chegava, depois de uns 3 dias chegava outro, depois chegava outro, eles ficavam comendo, cantando, conversando, até quando chegasse a maioria, aí fazia a festa, mesmo assim ficava mais alguns dias, depois iam todos embora de carruagem, porque não tinha luz elétrica, não tinha asfalto, era muito difícil de ir, e iam embora. Então a festa durava dias, e algumas duravam semanas. 15, 20, 30 dias era comum uma festa naquela época. Emily Cloé estava lá em Orly. Nisso aproximou-se dele um senhor, um nobre muito bonito. Falou: puxa, Emily, quanto tempo eu estou tentando me encontrar com você e não consigo. Que bom que você está aí agora. E o Emily Cloé falou para ele: oh, que bom, mas eu não me lembro do senhor. Ele falou: você não lembra de mim? 10 anos atrás, quando eu passei lá e tal, é que a vida me levou para tal lugar, ficou muito difícil, mas eu vim para cá hoje, vim pensando em encontrar com você. E você lembra que você preparou aquele remédio para mim? E olha, estou curado, não tem mais nada. O Emily Cloé pensou, falou: caramba. Ficou meio assim. Aí esse senhor tirou uma alforge, uma bolsa de couro, com umas 12, 13 moedas de ouro,
que seria uma fábula para a época, falou, isso aqui eu devo a você porque eu devo a minha vida a você. Deu aquilo para ele. Não, mas fica essa. Ele pegou aquilo e ficou pensando, mas espera aí, eu coloquei um pouco de açúcar de beterraba, coloquei um pouco daquela essência, coloquei um pouquinho daquele chá, coloquei... E o que será que curou esse senhor? Será que foi a acidez da água, porque a temperatura caiu de noite e naquele horário? Ele começou a pensar o que curou esse homem. Tão rápido, que não era para curar, era para ajudar só. Era um placebo da época. E o que curou? E aí ele começou a recapitular. Primeiro ele fez experiências com todos os ingredientes e não encontrou resultado. E aí ele começou a analisar. Bom, quando ele se dirigiu ao meu servo, o servo dele falou, olha, ele veio aqui porque ele veio para se curar com o senhor Emily Coé. Quando ele atendeu, ele falou, fulano me pediu para vir aqui porque você ia me curar com certeza. Quando ele deu para a pessoa, ele falou assim, tome que o senhor vai se curar com toda certeza absoluta que o senhor vai se curar. E aí ele falou, será que essas palavras não foram como fosse uma energia, uma oração colocada no produto que eu dei para o Emily Coé? E aí ele começou a estudar. Quando ele dava alguma coisa para alguém, ele acrescentava algumas palavras de sugestão. Então ele dava um chá para uma pessoa que estava com um problema no fígado, ele falava assim, isto vai te curar. Pode acreditar, tenha certeza absoluta, tome que você vai se curar. E aí a pessoa tomava, começou a encontrar resultado. E ele começou a perceber que as palavras que ele falava, muitas vezes levavam uma força maior do que o produto que ele dava para curar. E começou a diminuir a quantidade da essência, do princípio ativo, do medicamento que ele dava às pessoas, e aumentar a sugestão, com vários tipos de palavras que ele começou a criar. E os resultados foram ficando melhores. Chegou uma hora que ele cortou aquilo. Então ele começou ele introduziu um método de psicoterapia baseado em autossugestão. E ele começou a aplicar aquilo e começou a encontrar estímulos positivos nas pessoas que se curavam. Porque não dependia de nada, dependia delas. E esse método de autossugestão consciente começou a propagar na região. E aí ele resolveu ajudar. Ele falou, caramba, tem tanta gente que trabalha como eu, né, produzindo, como se fosse um terapeuta, um médico de produtos naturais, né? E homeopático, ele começou a tentar ensinar outras pessoas, mas não conseguiu. Aí ele escreveu um livro, ele colocou a técnica que ele usava para centenas de pessoas que se curaram. E começou a escrever, e isso não encontrou muito respaldo ali na França. Teve um certo... Mas só com ele pessoal é que o negócio funcionava. As pessoas que ele ensinava não acreditavam naquilo que ele fazia. Ele tentava ensinar um outro terapeuta, uma outra pessoa, um farmacêutico, um médico que era chamado de professor na época, não aceitaram. O livro dele atravessou o Atlântico, alguns livros, e foram para os Estados Unidos. E pegou os Estados Unidos numa época em que havia a guerra da sucessão que tinha terminado, estava uma bagunça danada nos Estados Unidos, o pessoal com um estado que perdeu, o outro com baixo astral, outro ganhando com superioridade, mas com muito conflitos, porque era irmão matando irmãos, sobrinhos, vizinhos brigando entre si. E os Estados Unidos era um país subdesenvolvido. O método dele começou a ser aplicado por outras pessoas. E começou a encontrar resultados nos Estados Unidos. Quando os resultados dos Estados Unidos, depois de uns 14 anos, 15 anos, chegaram na Europa, acabaram motivando os europeus, principalmente os franceses, sobre o método de Emily Coé. Então ele criou um método de repetir palavras como autossugestões pela própria pessoa, pela própria mente, né, subconsciente, que vai condicionando a mente
a produzir um comando autogênico, ou seja, de si próprio, que dava resultado. E o seu mantra mais famoso, as palavras que ele dizia repetidamente, a palavra mantra é aquilo que você repete constantemente. Aquilo que ele repetia mais era uma frase que até no Brasil ficou conhecida, onde eu conheci ela através do Omar Cardoso, um astrólogo, que era: todos os dias, sobre todos os pontos de vista, eu vou cada vez melhor. Todos os dias, sobre todos os pontos de vista, eu vou cada vez melhor. E aí, Emily Coé começou a ganhar projeção. Como o método dele dependia de repetição, de você repetir várias vezes, era uma repetição rotineira. Era o princípio da autossugestão, você tinha que repetir aquelas frases que cabiam para você, principalmente no início do dia, quando você despertasse, que você estava com a mente mais leve, e no final da noite, quando já estava carregado do dia e tal, repetir para aliviar um pouco o peso do dia mental. Isso antes de adormecer, sempre à noite, na hora de deitar, antes de adormecer. Ele dizia, e disse isso várias vezes, até tem um livro, depois eu vou falar desse livro, que alguns famosos que nós conhecemos se inspiraram nesse livro para escrever algumas músicas e tal, filmes foram feitos. Ele dizia que nunca curou ninguém, apenas ensinava as pessoas a se curar. E não há dúvida de que muitas curas aconteceram de fato. Isso estão muito bem documentadas em vários documentos na França, nos Estados Unidos. Porém, o método de Emily Coé, ele praticamente desapareceu após a sua morte em 1926, porque já estavam começando a criar laboratórios artificiais para produzir sinteticamente remédios. Então não tinham interesse em curas naturais. E é um método muito simples, que todos podem aprender e praticar. A essência está no controle mental. Então o controle mental de Emily Coé se baseia em 2 princípios básicos. O primeiro é que nós só podemos pensar uma coisa de cada vez. Parece piada, né? Você só consegue pensar, se você pensar em 2 coisas, você se confunde. Tem pessoas que esquecem, não sabem onde deixou as coisas porque perde o foco. Ele tenta pensar em 2 coisas, mas não consegue. Então ele esquece onde deixou, ele não pensa onde deixou e pensa no que está fazendo. Ou seja, ele tira o foco. É quando você perde o foco. Esse é o princípio, só se pode pensar uma coisa de cada vez. O outro é, quando se concentra no pensamento, quando você se concentra em um pensamento, esse pensamento torna-se verdade, porque o teu corpo vai transformar em ação. Isso é ensinado hoje para os principais atletas de elite, principalmente no atletismo, natação, e há uns 12, 14 anos, 15 anos para cá, no futebol europeu e também no futebol aqui no Brasil. Alguns preparadores já usam esse método. Quando você se concentra num pensamento, esse pensamento torna-se verdade porque o corpo transforma em ação. Tem uma frase dele também que eu acho muito interessante. Ele diz assim que não são os anos que nos fazem envelhecer, mas sim a ideia de que ficamos velhos. Há homens, ele diz, há pessoas que são moços ou moças aos 80, aos 90 anos, e outros são velhos aos 35, 40 anos. Essa é uma frase de Emily Coé, que está no livro dele, um dos livros, ele tem alguns livros, é O Domínio de Si Mesmo pela Autossugestão Consciente. O domínio existe no Brasil para vender esse livro. O Domínio de Si Mesmo pela Autossugestão Consciente. É interessante que John Lennon leu esse livro e em uma das músicas dele, ele cita essa frase: todos os dias, sob todos os pontos de vista, eu vou cada vez melhor. Só que ele mexeu um pouquinho na frase, mas a frase está lá. A essência da frase está na música. Então e que ele fala que você... E depois tem outras músicas que vocês possam ver que fala de
alto astral, baseado nesse livro, O Domínio de Si Mesmo pela Autossugestão. Tem vários livros, Spielberg se inspirou nele para dirigir alguns dos filmes com alguns focos para levantar a plateia no final. Outros usaram o poder do subconsciente para induzir a mensagem subliminar, que é usada hoje no marketing, é usada em vários lugares, baseado em Emily Coué. Deixa eu ver o horário aqui que eu tô. Olha só, 20 minutos, já estamos conversando há 20 minutos. Então hoje nós estamos falando do criador dessa mensagem. Todos os dias no final da palestra eu sempre cito aquela frase: eu sou forte, saudável, feliz, inteligente e rico. Por quê? Porque em um momento da minha vida eu fui assistir uma palestra, eu era garoto e frequentava a missa das 10 quando eu era garoto, para namorar as menininhas, que era a missa da garotada, né? Mas eu era muito tímido, só olhando só, né? Tinha muita vergonha, muito tímido, então só olhava. Então nessa missa eu vi lá no quadro de avisos que ia ter uma palestra. E eu fui assistir a palestra. E nessa palestra a pessoa falou de Emily Coué, de autossugestão. De você pode despertar quando você começa a falar para si próprio, porque você é a pessoa que mais acredita em você. Quando você acredita. Se você acreditar em você, você é o teu foco. Eu tenho um parente que ele fala assim: você passa no teu produto, você tem uma fé tão grande que acho que é isso que faz ele funcionar. Mas é impressionante. Mas é isso mesmo, quando você acredita em você, os outros começam a acreditar em você. Quanto mais crédito você dá para você, mais aumenta o seu potencial de influenciar pessoas através do lado bom da vida, do lado feliz da vida, do lado iluminado da vida. E isso nós devemos fazer conscientemente. Mas agora eu vou tomar a minha água, e eu sempre falo de água. Hoje até a Isabel falou para mim que está estudando música lá online, e a pessoa falou que toma água, para 2, 3 vezes na aula para tomar água. Então água é vida. Quem toma água não tem dor, aumenta a sua flexibilidade, o teu organismo não fica rígido, fica flexível. Você vai ficar uma pessoa saudável e esbelta, tá? Água é vida, vamos tomar água. Água é o princípio básico da vida. E vocês olham que eu tomo, quase todo dia eu tomo um copo inteiro, deixei um pouquinho aqui agora. Agora, já que eu tô falando isso, nós temos aí 6 minutos, 7 minutos, já que eu estou falando isso, vamos tentar praticar com a gente alguma coisa assim. Quando eu vi a palestra, ele falou: repita 20 vezes antes de dormir e 20 vezes antes de acordar, que a sua vida se transforma. Se você fizer isso durante 30, 40 dias, aquilo que você repete 40 vezes, consciente, repete 40 vezes, num curto período de espaço, ele grava no teu subconsciente. Então repita durante 30, 40 dias, antes de dormir e após acordar. Eu falei: não acredito. E ele falou assim, todos os dias, ele pediu para repetir essa frase, todos os dias, isso há 50 e poucos anos atrás, quase 57, 58 anos atrás. Repita todos os dias, sobre todos os pontos de vista, eu vou cada vez melhor. Todos os dias, sobre todos os pontos de vista, eu vou cada vez melhor. Eu ouvia minha avó, minha tia, ouviam radionovela. Minha mãe não gostava muito não, mas elas gostavam, ouviam radionovela. Novela era pelo rádio antigamente. E tinha um dos patrocinadores do programa, e em certo momento esse patrocinador colocava um astrólogo, falando de astros. E era Omar Cardoso, ele chamava Omar Cardoso. E esse Omar Cardoso, ele repetia antes de iniciar o programa e quando encerrava a participação dele no comercial. Todos os dias, sobre todos os pontos de vista, eu vou cada vez melhor. Aí eu falei: caramba, isso eu ouço desde garotinho lá com a minha avó. Isso não faz sentido para mim. E aí eu comecei a mudar. Como que eu poderia usar o subconsciente para mexer no meu consciente, mexer no meu corpo e mexer na minha vida? E aí eu fui mexendo, eu comecei a repetir: eu sou forte,
saudável, feliz, inteligente e rico. Eu sou forte, saudável. E aí eu peguei, gente. Vocês podem achar que isso é fato, aconteceu. Eu peguei um papel e coloquei do lado da minha cama. Então nós éramos em 7 irmãos. Eu era o mais velho. Então na minha casa era beliche, né? Então tinha 3 beliches. Aí coloquei o papel do lado da cama e na hora que eu chegava da escola, estudava à noite, chegava da escola, jantava, comia alguma coisa e tal, e naquela época desligava tudo, né? Dormia mais cedo. E aí eu comecei a repetir: eu sou forte, saudável, feliz. Meu irmão o Roberto dormia em cima. Sou forte, saudável, feliz, inteligente e rico. Sou forte, saudável. Tinha que repetir 20 vezes. E eu repeti em voz alta. Aí meu irmão bateu: vamos parar com essa reza aí, brincando comigo. E eu repetia 20, 30, até dormir. Quando acordava, muitas vezes acordava atrasado. Tinha que sair correndo porque eu trabalhava no centro de São Paulo, de office boy. Então, lá pegava a marmita, saía correndo. E aí eu tinha que repetir, eu queria provar que aquilo não funcionava. E aí eu comecei: eu sou forte, saudável, feliz, inteligente, correndo para ir para o ponto de ônibus, para pegar o ônibus. Aí encontrava com um amigo que vinha, você está mexendo a boca, a pessoa vem de lá e ele acha que você está cumprimentando aqui na Igreja de São Paulo. Oh, tudo bem, bom dia, bom dia. Comecei a ficar mais simpático com o pessoal: bom dia, bom dia. Comecei as pessoas conversarem mais comigo. Fui repetindo. Aí eu percebi que aquele papel muitas vezes não dava certo, que eu esquecia de falar. E aí eu, no estrado da cama, amarrei um pedaço de papelão e escrevi. Então, quando eu ia dormir, eu tirava com aquilo com barbante, já pendurado no meu rosto. Sou forte, saudável, feliz, inteligente. Quando eu acordava, aquilo batia no meu rosto. Mesmo que eu tivesse atrasado, eu já lembrava e saía falando. Então, para repetir, eu sei que em 30, 40 dias, eu mudei. Eu comecei a ficar mais comunicativo e ter mais amizade com as pessoas falando, conversando mais comigo. Antes não. Antes ficávamos um olhando para o outro, falava muito pouco, e comecei a ficar um amigão mais legal com as pessoas, mais amigos. E eu fui indo, e eu pratico isso até hoje, gente. Olha, eu vou fazer 70 anos, então eu sou forte, saudável, feliz, inteligente e rico. Quem me conhece há bastante tempo, tem algumas pessoas que nos seguem aqui, que me conhecem há algumas décadas e sabem que eu sou assim mesmo. Ontem, encontrei com um amigo que já fazia, sei lá, uns 4 anos que eu não o via, e é um amigo de décadas também. Frequentamos muito, vários locais, viajamos fazendo palestra em vários lugares do Brasil. Encontrei com ele, ele falou assim: mas você não fica velho? O que você faz? Você faz plástica? Eu faço. Eu brinquei com ele, falei: Dr. Ray tá aí, aproveitou, fez uma geral, brincou. Ele falou: mas é estranho. Eu falei: mas eu vivo o que eu falo. Eu não falo o que eu não vivo. Eu sou o que eu falo. Então eu procuro agir e ser aquilo que eu procuro agir. E aquilo que eu falo, eu procuro praticar. Então recomendo para você que está me vendo, comece a praticar essa técnica. Talvez eu sou forte, saudável, feliz, não vá mexer tanto com você como uma outra frase que você vai criar para ser a tua mola propulsora de autossugestão para ajudar a sua vida. E pode ser que dá certo. Dando certo, você só tem a ganhar. Porque viver é tudo de bom. Viver é tudo de bom. Antes de encerrar, eu recebi uma letra de uma versão de uma música de Edith Piaf, mas eu não vou cantar, porque inclusive o Facebook, quando você canta a música, ele te derruba porque existe direito autoral. Mas como eu vou falar a letra, é considerado um poema e já não tem problema. É bem interessante a letra, prestem atenção que é legal. É uma música, depois eu explico, é de Edith Piaf, música mais famosa dela. Não lamentar nunca. Jamais lamentar. Refletir e aprender com o que fez ou com aquilo que deixou de fazer. Não lamentar. Só, simplesmente, amar. Jamais lamentar. Compreender, perdoar e viver sem jamais lamentar. Não guarde ressentimentos. Esqueça o que passou e viva
a cada momento, acreditando no amor. Perdoe as suas ofensas e a quem te ofendeu também. Cada minuto vivido é um presente de Deus. É um poema que eu recebi. Eu vou pedir autorização para ele, se eu conseguir autorização por escrito, aí manda para o Facebook, posso colocar a música para vocês ouvirem numa próxima. Mas fica muito bonito. E tem mais alguma coisa aí nesse poema, muito bonito. Então, viva cada momento, porque é um presente de Deus. Para encerrar, agora eu vou repetir aquelas 5 frases, só para gravar mais um pouquinho, porque já havia repetido. E um ótimo final de semana, com muita paz, com muita alegria para todos. E na segunda-feira estaremos aqui, se Deus quiser e Ele há de querer. Vamos lá? Eu sou forte, saudável, feliz, inteligente e rico. Eu sou forte, saudável, feliz, inteligente e rico. E todos nós seremos cada vez mais fortes, saudáveis, felizes, ricos, de harmonia, de paz, de felicidade. Que Deus abençoe a todos e até segunda-feira, se Deus quiser. Olha, Ele há de querer. Tchau, gente.